Pessoal, chegamos finalmente à nossa última aula, que aborda contabilidade, focando nas clínicas médicas. Falaremos agora sobre sistema de custeio, mais especificamente um sistema chamado sistema de custeio variável. Também falaremos sobre margem de contribuição, ponto de equilíbrio, porque está tudo interligado. Se você não assistiu os outros vídeos sobre contabilidade, nem perca tempo assistindo este aqui. Você vai precisar de conceitos prévios, conceitos básicos já comentados nos outros vídeos. Pessoal, por que sistema de custeio? Você pode trabalhar sem eles? Claro. Vamos pensar que você acabou de se formar, você tem mais 4 amigos, vocês se entendem, um confia no outro, e vocês 5 desejam então começar um empreendimento médico, abrir um negócio, atuar na iniciativa privada, não quero ter patrão. Perfeito, todos têm a sua especialidade, tem um ortopedista, um ginecologista, um clínico geral, um gastro, um neurocirurgião, enfim. De início todos pensam assim, não, vamos começar do simples, apenas consultas. Alugam um imóvel e ali vocês vão ter gastos em comum, custos e despesas. Para deixar tudo bem simples, vocês intuitivamente pensaram, vamos deixar todos estes gastos, vamos classificar todos estes gastos como indiretos e fixos, nem sabendo daqueles conceitos. Temos 5 mil reais mensais de gastos, somos 5 sócios, cada um vai pagar R$ 1.000 por mês. Estão todos contentes, a coisa está andando, mas aí o ortopedista pensa, mas eu preciso fazer infiltrações, eu preciso retirar pontos dos meus pacientes cirúrgicos. E aí o ortopedista prepara uma sala de procedimentos, compra insumos, esteriliza instrumentais cirúrgicos para realizar estes pequenos procedimentos. Mas, pessoal, para quem vai a conta? Então, é para isto que existe o sistema de custeio, para evitar situações como essa aqui da ilustração. Todo sistema de custeio tem um custo, tá? E tem uma precisão. E aí há um conflito entre a precisão do sistema e o seu custo. Existem sistemas muito sofisticados e de alto custo. Estamos falando aqui de clínicas médicas, logo precisamos de um sistema barato e simples. Então, com esta imagem você percebe que teremos erros nos sistemas de custeio e teremos um custo do próprio sistema. Se somamos as duas situações, teremos um custo total, somando o custo da medição e o custo dos erros. Precisamos chegar neste ponto ótimo. Logo, eu acredito que o melhor sistema de custeio para as clínicas médicas seja o sistema chamado variável. Pelo fato de ser simples, exigir poucas pessoas atuando em cima dele. O sistema por absorção não comentaremos, é um sistema que é obrigatório por lei, e os contadores fazem isso. E por atividade, é um sistema já mais complexo e utilizado por hospitais, é uma coisa um pouquinho mais atual. Falamos aqui sobre o sistema de custeio variável, porque acreditamos que seja o melhor sistema para a tomada de decisão nas clínicas médicas. Ele vai permitir a determinação da margem de contribuição, do ponto de equilíbrio e do cálculo da lucratividade dos serviços. Calma lá, já falaremos sobre isso. Primeiro eu vou falar sobre lucratividade. Há uma diferença entre rentabilidade e lucratividade, tá? Rentabilidade diz respeito a quanto você investiu inicialmente naquele negócio e quanto você está tendo de retorno. Rentabilidade. Se eu coloco R$ 1.000.000 numa empresa, mas ela me retorna R$ 1.000 por mês, eu tenho uma rentabilidade. Por outro lado, lucratividade diz sobre o retorno do negócio em si. É sobre o custeio, sobre a relação de receitas e despesas.
Então, um negócio pode ser muito lucrativo, mas pouco rentável, dependendo de quanto você colocou de dinheiro inicialmente e quanto está retornando com relação à contabilidade mensal daquele negócio. Margem de contribuição, prestem atenção aqui, muito importante. Depois falaremos sobre o ponto de equilíbrio. Eu vou trazer aqui duas definições sobre margem de contribuição. Esta é a primeira, então é quanto a venda do serviço acrescenta no resultado. O resultado entenda como lucro, tá? Para a gente deixar isso mais claro. É claro que o resultado pode ser prejuízo ou até neutro, mas agora é lucro. Então, quanto que a venda de um serviço acrescenta ao resultado quando deduzimos os gastos variáveis por ele gerados. Então, margem de contribuição na fórmula é igual o preço de venda subtraído pela soma dos custos variáveis e das despesas variáveis. Não entendi ainda? Tudo bem, não tem problema. Vamos a mais uma definição. Então, a margem de contribuição de um serviço ou de um mix de serviços, ou até mesmo a margem de contribuição total daquele negócio, né, ela pode ser definida como a parcela do faturamento, né, que um serviço contribui para a cobertura dos gastos fixos e para a identificação dos resultados. Calma lá. Então, estamos pressupondo, segundo o sistema de custeio variável, que essa empresa apresenta gastos fixos. Então, eu tenho a receita, eu tiro os gastos variáveis e esse montante é a margem de contribuição que será utilizada para abater os gastos fixos. Se o resultado desta conta for positivo, temos lucro, ou seja, sobrou. Se faltou, é prejuízo, e se empatou ou igualou, falamos que chegamos ao ponto de equilíbrio. Tá? Então aqui já temos a definição do ponto de equilíbrio. Mas o ponto de equilíbrio, ele pode ser contábil, econômico ou financeiro. Calma lá, calma lá. Estou me perdendo, professor. Então, o ponto de equilíbrio contábil é o ponto aqui retratado nesta aula. É quando a margem de contribuição daqueles serviços prestados igualou os custos, ou seja, os gastos fixos da empresa. Se temos aquele gasto daquela clínica lá do começo, de R$5.000 por mês. Quando vendemos serviços suficientes para chegar a 5.000, significa que foi atingido o ponto de equilíbrio contábil. Entenderam? Isso é muito, muito válido em clínicas médicas. Porque diferente de uma empresa, tá? Empresa de verdade, voltem na aula 2 ali desta série. Quando falamos de empresa, a empresa ela é quase que uma entidade autônoma em certo grau. O administrador, se ele se ausentar por um mês de uma empresa, as coisas vão continuar acontecendo. Porque as pessoas já estão contratadas, o negócio ele se desenvolve de uma maneira parcialmente independente. No entanto, numa clínica médica, aqui estamos falando de uma atividade intelectual. Então, a ausência dos sócios paralisa a empresa. Assim sendo, se temos custos fixos e o profissional não trabalha, se os sócios não trabalham, teremos prejuízo com certeza. Então, o ponto de equilíbrio é muito, muito válido em clínicas médicas. É mais ou menos assim. O médico ele pensa, se eu tenho R$1.000 para pagar por mês, a partir de agora eu estou no lucro, né? Porque ele está ali atendendo. O ponto de equilíbrio econômico inclui o custo de oportunidade. Vejam agora a definição de custo de oportunidade está aparecendo. E o ponto de equilíbrio financeiro inclui também a depreciação dos bens, e eu já falei sobre depreciação. Antes de chegar no exemplo final da aula, pessoal, eu queria apresentar para vocês essa figura. Então, são várias vantagens do sistema de custeio variável, para que ele serve e de que maneira ele ajuda a tomada de decisão. Tá? Então, por quê? Porque conseguimos determinar o ponto de equilíbrio, conseguimos determinar também
o nosso preço de venda dos serviços. Quanto que o nosso serviço precisa custar para o consumidor para que pelo menos nós consigamos atingir o ponto de equilíbrio. A lucratividade do serviço, já falei, no exemplo vai ficar bem claro isso, entre outras situações que podemos nos servir aqui desse tipo de sistema. Gente, não se assustem com essa imagem, vocês podem pausar esse vídeo, né? Interpretar com um pouquinho mais de atenção. Mas aqui está tudo, praticamente tudo unido, tudo aquilo que eu falei sobre custos, despesas, custos fixos, variáveis, então está tudo aqui, inclusive como se fosse uma demonstração de resultados, aqui uma fórmula para chegar à nossa demonstração de resultados. Tá? Depois pausem o vídeo, assistam com um pouquinho mais de calma. No nosso exemplo não colocamos perdas. No nosso exemplo consideramos que os custos e as despesas fixas seriam difíceis de diferenciar, logo chamamos de gastos fixos, até para deixar o sistema de custeio mais simples de ser realizado. Tá? Aqui está produto A, B e C, no nosso caso temos serviços, obviamente, né? E dividimos entre os sócios. Então vamos lá. Professor, meu Deus, professor, você está louco? Que tabela louca é essa? Calma, calma, gente, calma lá. Presta atenção, isso aqui resume tudo, tá? Então, se concentrem, respira, respira, vamos lá. Então, vamos desconsiderar estas 4 colunas, tá? Vamos nos concentrar na primeira coluna. Isso aqui é como se fosse uma demonstração de resultados de uma clínica. É um exemplo, tudo é didático, obviamente que na prática as coisas são um pouquinho mais complexas. Temos 5 sócios em uma clínica médica. Vamos supor que os gastos mensais dessa clínica atinjam R$10.000 por mês. Agora vai aparecer para você a lista desses gastos. Tá? 5 sócios, 10.000 por mês, R$2.000 por mês para cada sócio, porque os sócios decidiram, classificaram, né? Então eles classificaram esses gastos como indiretos e fixos. Logo, decidiram por um sistema de rateio por igual. 5 sócios, cada um vai pagar R$2.000 por mês. São 5 dias na semana, 5 sócios. Os sócios podem atender todos os dias se quiserem, só de manhã num dia, só de tarde no outro. É bem comum isso, tá? Depende muito do que os sócios fazem. Às vezes também trabalham no hospital, são contratados, realizam cirurgias, uma especialidade cirúrgica. O médico não vai ficar 5 dias por semana, todos os dias, de manhã e de tarde, atendendo. Obviamente que ele atende e ele opera. Compreendido, vamos aos números. Então, no sócio A, este sócio só atende, é uma especialidade clínica. E em um determinado mês, ele realizou 20 consultas a R$200 por mês, logo ele obteve uma receita de R$4.000 naquele mês. Este sócio, sendo clínico, ele não tem nenhum custo variável. A única despesa variável, tá? Lembrando a diferença de custo e despesa, são os tributos. E os tributos, colocamos aqui 20% para deixar isso simples, pode ser que seja no Simples Nacional, enfim. De 4.000, ele vai pagar R$800 por mês de tributos. Com isto, temos que a margem de contribuição daquela produção do sócio é de 80%, uma margem de contribuição muito alta. Em valores absolutos, temos que a margem de contribuição é de R$3.200 no total e por unidade de serviço prestado é de R$160. Logo, a cada R$200, sobram R$160 por unidade de serviço prestado para abater lá dos gastos fixos. Ele teve R$3.200 de margem de contribuição menos os gastos fixos, o que resulta em R$1.200 líquido, né? O lucro líquido para o sócio A. Se você fizer o cálculo da lucratividade, 1.200 por 4.000 é 30% a lucratividade do sócio A. Vocês lembram lá na outra aula que eu comentei que a Receita Federal considera que no Simples Nacional
o lucro seja de 32%. Então, é mais ou menos isso que eles imaginam, tá? Portanto, aqui, gente, o sócio A, ele fatura R$4.000, mas para ele só sobra R$1.200. Vamos para o sócio B. O sócio B, ele é cirurgião. Ele faz um dia de atendimento clínico, da mesma maneira que fez o sócio A, mas ele vem um outro dia na clínica e ele realiza procedimentos, tá? Então, aqui está o procedimento do sócio B e o faturamento com consultas. Então, na coluna 2, é exatamente igual ao do sócio A, com uma única diferença. Esta diferença de R$1.000, eu coloquei assim porque eu estou aqui imaginando que o sócio B ele vem em um outro dia e realiza 5 procedimentos. Ele demora o mesmo tempo para realizar 20 consultas ou 5 procedimentos. Logo, o gasto fixo para o sócio B seria igual ao valor das consultas. Já vamos chegar lá. Ele resolveu cobrar por R$400 para cada um desses 5 procedimentos. Logo, ele faturou, para este tipo de serviço, R$2.000. No entanto, para realizar este procedimento, ele tem um custo variável, que eu coloquei de R$100. O que seria R$100? Talvez pela diária da técnica de enfermagem, pelos insumos, pelos medicamentos utilizados para realizar este procedimento. Então, se ele realizou 5, tá? Temos aqui 5 vezes 100, é variável, aumenta conforme a realização dos serviços. Despesas variáveis, R$400, que é 20% de 2.000. Com isto, temos que, para este tipo de procedimento, a margem de contribuição é de apenas 55%. Cada procedimento realizado contribui com R$220 para abater os gastos fixos. Fazendo a conta, chegamos que a lucratividade destes procedimentos é de apenas 5%. É praticamente o ponto de equilíbrio, pessoal. Vocês entenderam? Então, aqui o sócio B ele tem um problema. Então, esta demonstração de resultados, o sistema de custeio variável está aqui permitindo para que o sócio B tome uma decisão gerencial. Ele tem que fazer uma análise de mercado para chegar a uma solução. E aqui eu coloquei duas soluções para o sócio B. Vamos para a solução 1. Ele resolve aumentar o preço. Então, ele dobrou o preço do procedimento, logo o faturamento dobrou. O custo variável não dobrou, porque o custo é por serviço prestado. Os tributos subiram na mesma proporção. A margem de contribuição deste procedimento acabou subindo um pouco. A margem de contribuição individual subiu expressivamente. E com isto chegamos que a lucratividade dos serviços prestados pelo sócio B neste novo valor foi muito superior. Então, esta seria uma solução viável para que os serviços prestados pelo sócio B passassem a ser, pelo menos, positivas. Talvez para o sócio B, ele esteja satisfeito com este tipo de situação, porque às vezes ele realiza um procedimento que leva a um outro procedimento maior, sei lá, uma endoscopia que pode fazer o diagnóstico de uma lesão tratada cirurgicamente. Aí ele trabalha num hospital, realiza um procedimento de maior valor agregado. Tá? Enfim, são situações aqui que estamos considerando. Vamos para a solução 2 do sócio B. Ele resolve aumentar a sua produtividade. Então, no caso aqui, ser mais eficiente com os mesmos recursos, realizar mais procedimentos. Não sei como ele poderia conseguir isso, né? A gente precisa entender também se isso seria viável do ponto de vista prático. Porque a gente não consegue mais pacientes assim de uma hora para outra, né? Mas, mantendo o mesmo preço, inicialmente praticado, mas agora, num volume dobrado, ele atingiria este faturamento. O custo variável aumenta na mesma proporção. Os tributos, estamos aqui trabalhando com R$800. Notem que a margem de contribuição ela permanece como no primeiro cenário aqui colocado. A margem de contribuição unitária
também está naquele mesmo valor, e a lucratividade deste, né, tipo de procedimento para esta situação agora está em 30%, porque os custos fixos não aumentaram na mesma proporção, pessoal, tá? Então, o custo fixo ali da manutenção da clínica e toda aquela estrutura continua em R$1.000, né? Naquele sistema de rateio por 2, mas o resultado líquido ele aumentou significativamente. Pessoal, eu estou aqui chegando ao fim para as considerações finais aqui do nosso exemplo. Então, só para ficar um pouquinho mais claro, então vocês perceberam que o sócio A ele trabalha menos que o sócio B, tá? Então o sócio B ele faz atendimentos clínicos e cirúrgicos, né? Mesmo que seja cirúrgico de pequeno porte. É por isso que os resultados aqui são diferentes, tá? Então os gastos fixos para o sócio B é menor. Percebemos aqui na coluna 3, pela margem de contribuição unitária, quantos procedimentos ele precisaria realizar para chegar ao ponto de equilíbrio. Então, se temos R$1.000 de gastos fixos, com uma continha rápida, a gente percebe em torno de 5 procedimentos equivalem aos gastos fixos, o que é o ponto de equilíbrio, tá? Então, a margem de contribuição também nos ajuda desta maneira. Então, imagina o médico, ele pensa, eu preciso realizar 5 para a partir dali ter algum grau de lucro. Uma outra conclusão interessante que a gente pode chegar aqui com este exemplo, quando comparamos aqui a coluna 2 com a coluna 5, é a seguinte: o médico B, né, o sócio B, ele demora, vamos dizer que um dia inteiro para realizar 20 consultas. E ele tem uma lucratividade de 30% com resultado líquido de R$1.200. Se ele demora o mesmo tempo para realizar 10 procedimentos, o resultado é exatamente o mesmo. Tá? Então, para ele tanto faz ou atender ou realizar procedimentos com este tipo de situação. Porém, se ele cobra R$400, não compensaria realizar esse tipo de procedimento. Então é muito interessante, pessoal, quando a gente faz este tipo de contabilidade, tá? Que é uma contabilidade gerencial, conseguimos calcular a nossa margem de contribuição, o nosso ponto de equilíbrio, a lucratividade do nosso negócio, desta maneira, nos auxiliando a tomar decisões gerenciais que podem nos trazer vantagem competitiva na nossa prática do dia a dia. Gente, com isso finalizo esta série de vídeos sobre contabilidade. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês não assistiram às outras séries de economia, de administração, sugiro que o faça. Estão muito legais aí na minha opinião, tá bom? Um abraço, a gente se vê em outros vídeos.